porque essa questão de alimentação, né, do auxílio alimentação, do pagamento para o funcionário é importante, né? Ela CLT, alguns empregos eles dão esse benefício ao funcionário, certo? Então aí nós temos aí essa 4.6, né? Falando dessa hora extra alimentação, tá? E aí como que ela vai funcionar? Ela funciona dessas seguintes maneiras aqui, certo? Da questão da jornada até 4 horas, não existe a necessidade, a obrigação por parte do empregador de pagar esse momento, tá? De permitir esse momento de alimentação, tá? Agora, quando nós temos aí, falando de intervalo, tá? O ponto agora é intervalo referente à alimentação do funcionário. Até 4 horas não há necessidade, certo? Mediante a lei. Passou de 4 horas, de 4 até 6 horas, o que acontece? Nesse caso, de 4 a 6 horas, aí sim, tá? De 4 até 6 horas, o que vai acontecer? Existem 15 minutos que são destinados para uma refeição, né? Pode ser uma pausa de um café, enfim, existem 15 minutos que cabe ao empregador disponibilizar para esse funcionário dentro desse período aí de 6 horas, para que ele tenha esses 15 minutos de refeição. Quando a jornada ela é mais de 6 horas, tá? Então vai ter um intervalo mínimo de uma hora para essa questão do intervalo para uma refeição, certo? Então o que a gente vê hoje é muito comum, a gente vê as empresas que trabalham aí 8 horas de trabalho, de serviço, né? Numa jornada aí de 8 horas de serviço. Então a gente vê o quê? A gente vê uma hora em média, essa uma hora é uma hora de intervalo, tá? Para uma refeição, ok? Bom, então nós vimos aqui os casos que acontecem, tá? Um dos casos que acontecem, e assim, sempre existem alguma outra especificidade. Essas especificidades acontecem mediante ao tipo de jornada, ao tipo de área que a pessoa trabalhe, certo? Então, gente, é importante que a gente venha a compreender todas essas especificidades, tá? Dentro de cada área, certo? E aí, qual é o órgão competente que vai dar todas essas explicações para nós? O órgão que vai dar essa explicação para nós é o sindicato, certo? O sindicato de cada carreira, tá bom? Aí nós temos aí o 4.7. Esse 4.7 é o trabalho aos domingos e feriados. Trabalho aos domingos e feriados, pessoal, ele vai fazer o seguinte, tá? Como é que funciona? Algumas categorias, pega a sua apostila aí que eu vou dar uma olhadinha na minha aqui também, ó. Vai falar assim, ó. Há algumas categorias autorizadas a trabalhar aos domingos e feriados, né? Então, quais são essas categorias que, de fato, elas estão autorizadas a fazer esse tipo de trabalho, né? Por exemplo, os empregados dessas categorias, eles descansam em outro dia da semana. Eu vou dar um exemplo para vocês aí de que trabalha aos domingos e feriados, tá? O pessoal de turismo. Turismo trabalha direto, gente, tá? Então, assim, a rede hoteleira no mundo não tem feriado, não tem final de semana, certo? É por escala, a gente chama de escala de trabalho. Então, essa escala de trabalho, ela vai fazer o quê? A gente volta lá naquela aula que a gente falou a respeito de escalas, né? De horário de serviço, de quadro de horários, tá? Então, os quadros de horários, eles vão o quê? Eles vão trazer para nós essa situação de quê? De que das escalas referente
a jornada de trabalho, tá bom? Então, uma das áreas que trabalham muito assim é a rede hoteleira, hotéis, né? O turismo, assim, trabalha muito também de final de semana. Transporte, tá? Transporte público, tá? Então, são áreas que tá sempre ali, a área da aviação, né? Aeroporto, então eles não param, tá? Eles trabalham 24 horas. A saúde também é outra área que está sempre ali trabalhando direto, tá bom? Então esse trabalho aos domingos e feriados, dessas categorias aí, tá? Que eu acabei de citar, são algumas nós temos outras, tá? Por exemplo, quando a gente pensa em referente existe uma diferença entre homem e mulher, nesse caso. O homem, a escala de revisamento é mensal, tá? Então, dentro da lei, vai ser mensal essa escala de revisamento. Já da mulher, não. Ela tem uma flexibilização maior perante a lei, numa escala de revisamento quinzenal. Então, não que isso aconteça dentro da empresa, tá? Porque às vezes existe a lei, mas durante o dia a dia na empresa acaba se tornando algo assim muito muito mais fácil de se ajeitar, tá? De se levar isso, porque as pessoas se conhecem, conhecem a necessidade do outro, então assim, muitas empresas ajudam, né? Então, muito possivelmente algumas façam até a escala quinzenal para todo mundo, tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Ok. Outras fazem semanal, enfim, tá? Mas a lei diz que tem que ser mensal para homem e quinzenal para mulher, né? Por que a lei estabelece alguma coisa? Porque do mesmo jeito como pode ser uma coisa tranquila, fácil de se lidar, ao mesmo tempo pode ser uma coisa difícil, né? Por exemplo, o patrão falou assim, olha, eu vou fazer a escala agora e agora só daqui a 6 meses eu vou mexer de novo nessa escala, né? E a gente sabe que perante a lei nós vimos aqui que existem um número X de dias, de domingos, por exemplo, que a pessoa ela pode folgar. Independentemente, pessoal, de, por exemplo, se for homem, se for mulher, tá? Se trabalhar o final de semana, se trabalha no domingo, mas existe um número que nós vimos lá, mínimo. Existe um número mínimo para quê? Existe um número mínimo para essas folgas de domingo, ok? Tá? Então assim, é um número máximo para trabalho de domingo, tudo bem? Bom, então hoje nós falamos aí a respeito da hora extra, nós falamos um pouco sobre a hora extra, falamos sobre alimentação também, tá? Essa questão do intervalo, a partir de quando, né? Quanto tempo a partir de quanto tempo de jornada de trabalho que o funcionário ou o empregado tem direito a uma refeição, tá? Dentro da sua hora, da sua jornada de trabalho, certo? Por exemplo, nós vimos também a questão dos trabalhos, né? Por exemplo, de uma escala de revisamento perante a lei, qual que é o tempo mínimo a respeito disso, né? A respeito de a gente poder, assim, por exemplo, de certa forma, aproveitar, gozar desses momentos, certo? E a diferenciação também entre homem e mulher nesse sentido, tá bom? Aí agora vamos falar sobre o famoso DSR. O DSR é o descanso semanal remunerado, tá? Esse descanso semanal remunerado, estou vendo aqui, é um item um pouquinho mais longo. Eu quero falar sobre esse item com vocês na íntegra, tá? Então eu vou deixar ele para a próxima aula. O que vocês vão fazer como lição de casa para mim, tá? Como lição de casa, eu quero que vocês já leiam a respeito na próxima aula. Leiam para mim o 4.8 DSR, certo? E façam um resumo do DSR e um resumo também do acidente de trabalho e doença, tá? São assuntos importantíssimos que eu vou abordar com vocês aqui na nossa próxima aula e vai ser interessante que vocês tenham conhecimento deles, porque o meu aluno tendo conhecimento desses tipos de assunto, tá? Porque provavelmente eu vou cobrar até numa futura prova aí no modo presencial assim que nós voltarmos, tá? Está bem próximo para a gente voltar, né?
Então, pessoal, é isso. Tá? Nossa aulinha de hoje foi referente a esses assuntos. Espero que vocês tenham tirado muito proveito e tenham gostado da aula, tá bom? Gente, muito obrigado. Uma excelente aula para vocês, excelente lição de casa. Qualquer dúvida é só me chamar, estou à disposição. Um abraço.